Boa noite a todos. Peço a Deus que nos ilumine para que tenhamos êxitos nos nossos trabalhos. São 19 horas e 3 minutos do dia 16 de setembro de 2013. Havendo quórum legal, declaro aberto a 29ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Brotas do ano de 2013. Na fase do expediente, solicito aos nobres colegas a dispensa da leitura da ata, já visto que se encontra uma cópia na mesa dos senhores. Os senhores concordam com a dispensa da leitura? Coloco em discussão. Coloco em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado a ata da 28ª sessão ordinária de 2013 da Câmara Municipal de Brotas por 10 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas e expedidas. Boa noite. O secretário municipal de Esportes, Recreação e Cultura convida a todos para assistirem à Copa Tigre de Judô, a ser realizada no Ginásio de Esportes do Brotão, no dia 21 de setembro próximo, a partir das 9 horas da manhã. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Brotas, APAE. Excelentíssimo senhor presidente Nisley Eduardo Esteves. Senhor presidente, com nossos cumprimentos, vimos pelo presente convidar os ilustríssimos vereadores dessa colenda Casa de Leis para a inauguração da unidade de triagem de material reciclável Ângelo Roberto Lázaro Júnior, Janjão, conforme convite em anexo. Sem mais, com protesto de estima e consideração, subscrevam-me Aldelena Veronese Urbano, presidente da PAI. O convite está à disposição dos nossos vereadores na Secretaria da Casa. Ofício 74 de 2013, Patrimônio de São Sebastião da Serra. Com nossos cumprimentos, vimos através disso convidar vossas excelências e os demais vereadores dessa colenda Casa de Leis a comparecerem à 11ª reunião do Conselho de Moradores do Bairro, que acontecerá no dia 18 de 9 de 2013, às 19h30, no restaurante das Paineiras. Certo de contarmos com a presença de todos, agradecemos. Leda Maria Negrão, encarregada do bairro e membros do Conselho. Expedidas. Câmara Municipal de Brotas, audiência pública. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Brotas, São Paulo, tem a honra de convidar todas as autoridades e população interessada na demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais fixadas pelo município, relativamente ao segundo quadrimestre de 2013, nos termos do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. A audiência pública será realizada no prédio da Câmara Municipal de Brotas, situada à Praça Amador Simões, número 135, a partir das 9 horas do dia 25 de setembro de 2013. Bruno César Veronese Urbano, presidente. Feito, senhor presidente. A Diretoria de Cultura convida todos os vereadores para a semana da Tem um Jeca na Cidade. A Prefeitura Municipal de Brotas, através da Diretoria de Cultura, com o apoio da Associação dos Amigos da Cultura de Brotas, realizará no período de 17 a 21 de setembro o projeto cultural Tem um Jeca na Cidade, em comemoração ao centenário de Amácio Mazzaropi. O projeto contará com a exposição fotográfica, exibição de filmes e show com o André Luiz Mazzaropi, o filho do Mazzaropi, e retrata a trajetória artística do maior comediante do cinema brasileiro, Amácio Mazzaropi, contada por seu filho André Luiz Mazzaropi. O projeto cultural é totalmente gratuito e aberto a toda a população brotense. Período de 17 a 21, local Centro Cultural, das 14 às 22 horas, a exposição fotográfica de Amácio Mazzaropi. A mostra de cinema Mazzaropi. Dia 17 do 9, terça-feira, filme Casinha Pequena, local Praça Amador Simões, às 19 horas. Dia 18 do 9, quarta-feira, filme A Banda das Velhas Virgens, local Praça Amador Simões, horário às 19 horas. Dia 19 do 9, quinta-feira, filme Jeca e Seu Filho Preto, local Praça Amador Simões, às 19 horas. Dia 20 do 9, sexta-feira, o filme Filho do Jeca 2013, lançamento, local Centro Cultural, às 19 horas. E o encerramento, show com André Luiz Mazzaropi, o filho do Jeca, dia 21 do 9, sábado, às 19 horas, na Praça Amador Simões. Encaminho para as comissões, para os devidos pareceres, o
projeto de lei 092/2013, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Brotas para o período 2014 a 2017. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das moções de 090 a 091/2013. Moção 090/2013 de pesar, de 10 de setembro. Senhor Presidente, cumpridas as formalidades legais e regimentais dessa Casa Legislativa e com a anuência do douto plenário, requeremos à mesa diretora que envie moção de pesar aos familiares do senhor Rubens Antônio dos Santos, manifestando os profundos sentimentos de pesar do Poder Legislativo brotense nesse momento tão difícil, pelo falecimento ocorrido no dia 7 de setembro próximo passado, consternando, além dos amigos familiares que aqui deixou. Requeremos ainda que se faça constar na presente moção a solidariedade dessa Casa de Leis, por essa perda que a comunidade de Brotas sofreu. Plenário Vera Silva do Buquerque Mauro, em 10 de setembro de 2013. No mesmo teor, aos familiares da senhora Ana Janete Henriqueta Urbano. Assim assinam todos os vereadores. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das indicações. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal de Brotas, indicação 171 de 2013. José Américo dos Santos, vereador à Câmara Municipal de Brotas, na conformidade das atribuições que são conferidas pelo regimento interno da Câmara Municipal e pela lei orgânica do município, indica ao chefe do Executivo Municipal que providencie a necessária sinalização horizontal em conjunto com as placas verticais de pare nos cruzamentos onde existam esta indicação do bairro do Patrimônio São Sebastião da Serra. Justificativa. Com a chegada do verão, registramos aumento significativo de veículos e pessoas, especialmente turistas, que, desconhecendo o local ou até mesmo por distração, não atentam para a sinalização existente, possibilitando a ocorrência e discussões, acidentes e outros transtornos à população local. Acreditamos a adoção da medida virá a minimizar o problema, proporcional maior segurança no trânsito local. Plenário Vera Silva do Buquerque Mauro, em 11 de setembro de 2013. Vereador José Américo dos Santos. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal de Brotas, indicação 172 de 2013. José Américo dos Santos indica ao chefe do Executivo Municipal que verifique a possibilidade de disponibilizar um plantonista de ambulância para transporte de pacientes atendidos e liberados pelo Hospital Santa Terezinha no período noturno. Justificativa. O pedido se prende ao fato que muitos pacientes que são atendidos e dispensados nos períodos noturnos e madrugada não possuem meios de transporte para suas residências e que acaba lhe causando um transtorno que é possível ser solucionado com a adoção de a medida supla. Plenário Vera Silva de Buquerque Mauro, em 11 de setembro de 2013. Vereador José Américo dos Santos. Foram lidos todos. Né? Vereador Valdir Jorlon, com sua indicação. Indicação número 170/2013, Pedro Valdir Gorlon, vereador à Câmara Municipal de Brotas, na conformidade das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno da Câmara Municipal e pela lei orgânica do município de Brotas, indica ao chefe do Executivo Municipal que adote providência através do SAEB, a fim de sanar definitivamente o problema da captação de esgotos na região próxima ao pontilhão da via férrea junto ao córrego do Gouveia. Justificativa. O problema é recorrente, tendo sido objeto de indicação por membro dessa casa anteriormente, sem que aquela autarquia tenha solucionado o problema. Recentemente estivemos no local, fomos interpelados por moradores que informaram que o esgoto está vazando há vários dias, podendo comprometer o lençol freático e o córrego do Gouveia, incorrendo em evidente crime ambiental, cujas consequências serão desastrosas para a comunidade e o município. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, 10 de setembro de 2013. Pedro Valdir Gorlon, vereador, lido, senhor presidente. Senhor Carlos Alberto Frederich. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal de Brotas, indicação 173/2013, Fred da Ambulância indica
ao chefe do Executivo Municipal para que, através do órgão competente, providencie a devida limpeza do terreno e reparos dos equipamentos do local que abriga o Conselho Tutelar. Cito, Avenida Rui Barbosa, 434. Justificativa. Esta indicação justifica-se pelo fato de que fomos informados por servidor da administração que deveríamos proceder por escrito para recebermos respostas às sugestões. Assim mesmo, sabendo que o ideal seria um simples contato com o vereador, com o governo municipal, para ser atendido. Este não é o entendimento da administração. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 11 de setembro de 2013. Lido, senhor presidente. Encaminharei as indicações ao chefe do Executivo Municipal. Solicito ao senhor secretário que verifique se são inscritos para uso da palavra na tribuna nesta fase, de acordo com o artigo 116 do Regimento Interno. Fará uso da palavra na tribuna o vereador Sucena com o assunto embargos infringentes. Senhor presidente, nobres colegas dessa casa, aqueles que nos honram hoje com a sua presença e também aqueles que nos assistem pela internet. O assunto que me traz hoje a essa tribuna é um assunto de bastante relevância a nível nacional. O nome talvez um pouco desconhecido de algumas das pessoas, porque não é da nossa área técnica, mas que é importante ser discutido. São os chamados embargos infringentes. Nesta semana, mais precisamente agora na próxima quarta-feira, muitas pessoas estarão prestando atenção às palavras deste senhor que está na capa da revista Veja. Para vocês verem a importância do assunto, esse ministro sai na capa da revista Veja, a revista mais conceituada do Brasil. Cabe ao ministro Celso de Mello, com seu voto, a decisão de colocar ou não o ponto final no julgamento do chamado mensalão. Eu não sou jurista, mas como vereador e cidadão, sinto-me na obrigação de acompanhar e analisar os acontecimentos para me posicionar e expressar a minha opinião quando solicitada. Mas para falar sobre embargos infringentes, é necessário primeiro saber o que significa isso. Embargos infringentes são recursos jurídicos que permitem a réus condenados em decisões muito apertadas obter uma segunda chance com um novo julgamento. No Superior Tribunal Federal, réus com pelo menos 4 votos a seu favor poderão usar esses recursos. Na condição de vereador, o que me chamou a atenção, e é por isso que eu estou achando importante estar aqui discutindo, é por ser um julgamento político, que pode acontecer nesta casa, como já aconteceu. E, se vier a acontecer novamente, nós teremos saber discutir, baseando nos fatos reais e não na versão dos fatos de quem muitas vezes não conhece nada. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso costuma dizer que não é a opinião pública que vale, e sim a opinião publicada. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que os meios de comunicação criam versões com a finalidade de induzir a opinião pública a seguir um determinado procedimento ou conduta. Eu gostaria, vou simplificar, resumir até um pouco, a opinião de 2 eminentes magistrados, cada um defendendo o seu ponto de vista em relação aos embargos infringentes. Um a favor e outro contra. Logicamente que essa colocação que vai ser feita aqui, eu resumi alguns trechos para não ficar muito longo. José Antônio da Silva, 88 anos, constitucionalista, professor aposentado da Faculdade de Direito da USP, ele é autor de curso de Direito Constitucional Positivo
e a aplicabilidade das normas condicionais. Ele defende os embargos. Ele diz: o processo da ação penal 470, vulgarmente conhecido como mensalão, é complexo e controvertido, dada a quantidade e qualidade das pessoas envolvidas. Sua forte carga política produz visões emotivas e até apaixonadas, incompatíveis com o objetivo, com o juízo de valor objetivo. A Constituição de 1969 dava competência ao Supremo Tribunal Federal para regular, em seu regimento interno, o processo e julgamento dos feitos de sua competência originária, o que ele fez no seu título 9º, incluindo os embargos infringentes, quando existirem, no mínimo, 4 votos divergentes. A Constituição de 1988 não repetiu essa competência. Daí a dúvida se a si mesmo ela recepcionou aqueles dispositivos do regimento. O próprio Supremo admitiu essa recepção, pois continuou a aplicar aqueles dispositivos regimentais. A fundamentação é simples. A Constituição dá ao Supremo a competência originária para processar e julgar infrações penais de certos agentes políticos. Quem dá os fins, dá os meios. Tal a teoria dos poderes implícitos. Os meios à disposição eram as regras do regimento interno, até que viesse uma lei disciplinando a matéria. Aí é que entra a Lei 8.038 de 1990, que disciplinou os processos de competência originária do Supremo, entre os quais o da ação penal originária. Daí a controvérsia sobre se essa lei revogou ou não a previsão regimental dos embargos infringentes. Ele afirma que expressamente não revogou, porque lei revoga lei, não normas infralegais como as de um regimento. Além do mais, ele ainda diz: a embasar esse entendimento, existe o princípio da ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Outro magistrado, de opinião contrária, Dr. Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, 49 anos, ele é procurador regional da República, relator da comissão de juristas que elaborou o anteprojeto do novo Código Penal e autor do livro Crimes Eleitorais e Processo Penal Eleitoral. Ele diz: é para poucos o direito de ser processado e julgado pela mais alta corte do país, o Supremo Tribunal Federal. Nossa República será mais igualitária no dia em que todos os cidadãos, quando chamados a responder por seus atos, o façam diante de juízes fixados de acordo com as regras comuns de competência. Oxalá cada réu em nosso país, independentemente do crime pelo qual é acusado ou de suas condições econômicas, tenha a mesma oportunidade de ampla e efetiva defesa que tiveram os réus da ação penal 470. Sobre a questão dos embargos infringentes, não nos convencem argumentos de que os blocos de opinião se formaram por razões de preferência política. Tampouco imaginamos que a admissão do recurso implique automaticamente em benefício para os até aqui condenados. Há razões boas para aceitar ou para recusar o recurso. Para quem os admite, ele diz, trata-se de um benefício pro réu. O recurso está previsto no artigo 333 do Regimento do Supremo. Quem não admite o cabimento dos embargos começa notando que regimentos não podem prevalecer diante de uma lei. E existe lei sobre o tema. É a Lei nº 8.038 de 1990. Seu silêncio sobre os embargos é eloquente. Não se trata de uma lacuna legal, mas da constatação de que os embargos infringentes, pensado para decisões de turmas fracionárias de tribunais, não fazem sentido se a decisão já é, desde logo, tomada pelo conjunto dos julgadores. Como vem, com toda a tranquilidade, quem pôde analisar e ouvir, e logicamente que aqui é resumido as duas partes, são respeitáveis os argumentos a favor e contra a admissão dos embargos infringentes. A pessoa, a personalidade mais importante dessa semana no Brasil
que vai responder à pergunta, a questionamento na quarta-feira, o ministro Celso de Mello, ele já fez uma declaração, abre aspas, entender cabível o recurso não significa que vá acolher o mérito. Da maneira que está sendo veiculado, dá a impressão que o acolhimento vai representar absolvição ou redução de pena automaticamente. E não é absolutamente nada disso. Ele ainda reforça: ouvi todos os lados, mas pauto pelo respeito e reverência às leis da República. Tenho a convicção formada e vou expô-la de modo muito claro, muito aberto, na próxima quarta-feira. O que o Brasil espera? O que nós esperamos? Podem até perguntar, professor Suceno, trazendo um assunto para Brotas, não é do interesse. É do nosso interesse, sim. As leis maiores, as leis federais, nos atingem. As nossas leis municipais não atingem lá em Brasília. Portanto, nós esperamos, sinceramente, que o ministro tenha realmente a convicção necessária para apresentar o seu voto baseado nos fatos e em respeito à Constituição, sem a interferência da opinião publicada. Muito obrigado, senhor presidente. Fará uso da palavra na tribuna o vereador Modesto com os assuntos reforma administrativa e casas populares. Senhores membros da mesa, senhoras e senhores presentes, senhoras e senhores ouvintes, senhoras e senhores vereadores e aqueles que nos assistem. Dois assuntos que me trazem à tribuna. O primeiro deles é sobre a dita reforma administrativa, que posteriormente foi transformada em adaptações, enfim. E agora foi protocolado nesta casa o projeto de lei que trata sobre esse assunto, projeto de lei complementar. E eu verifiquei, já tive o cuidado de verificar, em que aquelas reivindicações que nós fizemos são todas contempladas, não é, no projeto. Motivo pelo qual é lógico que depois, tanto o Dr. Borges como o Dr. Clodomiro irão dar uma olhada no projeto. Mas eu entendo que, se for o caso, os senhores vereadores têm tempo até quinta-feira de verificar, para então a gente solicitar ao senhor presidente dessa casa, que, de acordo com o artigo 125, o presidente poderá convocar sessões extraordinárias quando houver matéria de interesse público relevante e urgente a deliberar. Eu entendo que é urgente porque o funcionário já há muito tempo está esperando esse aumento, pequeno aumento, mas significativo para todos eles, né? Então seria uma forma de nós, respondermos ao anseio dos senhores funcionários públicos e já votar para não deixar para outubro, que assim já paga esse mês. Se nós aprovarmos até o final do mês, o prefeito tem condição de efetuar o pagamento desse mês. E além do que também o prefeito sempre alega que ele precisa da reforma para poder tocar o barco. E dia 30 vai nascer, são gêmeos, 2 criancinhas, um homem e uma mulher. Então, a partir daí, ele vai ter o funcionário já com o aumento, e a reforma administrativa feita. Não vai poder ficar dando desculpa para nós aí a respeito desse assunto. Então, eu solicito que os senhores vereadores pensem no assunto, o senhor presidente da Câmara também, e se for o caso, para nós agilizarmos, mesmo porque dia 30 não tem sessão, Nós só temos essa última sessão na próxima semana. Eu acredito que virá de encontro com o anseio de toda a comunidade, mesmo porque hoje nós temos quase 1.000 funcionários, são 1.000 famílias em Brotas que seriam contempladas. Correto, senhor presidente. Só para fazer uma colocação a respeito disso, e realmente também da minha parte, colocar à disposição que deve realmente ser feito, se possível, senhor presidente, essa reunião extraordinária. Porque realmente houve uma cobrança muito grande por parte da população, até alguns achando que fossem os vereadores que estivessem na morosidade, na verdade Exatamente. Não é a realidade. Então, coloco à disposição, gostaria realmente, no caso, também de fazer parte dessa sugestão de se fazer a reunião extraordinária. Muito obrigado, senhor presidente. A parte também, agradeço, e também concordo plenamente que, atendido o seu projeto,
ele deva tramitar, senhor presidente, só fazer a convocação para que ele participe, ele entre na ordem do dia da próxima segunda-feira e que seja convocado na sessão extraordinária para votarmos em primeira e segunda. Aprovaríamos esse projeto ainda no mês de setembro e a própria lei diz que passa a vigorar e ter validade a partir de outubro. Consequentemente, o pessoal receberá essa diferença salarial no mês de outubro. Agradeço e concordo. Outro assunto que me traz é o seguinte: é sabido que o senhor prefeito municipal, a administração municipal está empenhada, inclusive com o apoio desta casa, sobre as casas populares. Terrenos, casas Minha Casa Minha Vida e mutirão. São 3 formas de selecionamento que está sendo feito aí. E eu até já estive no local, as obras estão bem adiantadas, né? Já está sendo feita toda a parte de coleta de água de chuva, enfim, muito em breve nós vamos ter isso aí. Houve uma reunião no Brotão, por onde vários vereadores estiveram presentes, né? Então entendo que o prefeito fez a parte política que cabia. Agora entendo que o que está sendo feito agora não pode. Agora tem que ser feito pelos técnicos. O senhor prefeito está convocando de 40 pessoas por semana, na terça, na quarta, para ir lá na prefeitura, junto com funcionários da Caixa Federal e o prefeito junto, atendendo as pessoas. Isso é política, não pode ser feito com campanhas, com coisas do governo. Quem tem que fazer isso agora é a empresa municipal, a Secretaria de Ação Social naquilo que couber, e os funcionários, no caso da Minha Casa Minha Vida, da Caixa Federal. Tem que ser feito por técnicos. O prefeito não é técnico no assunto. Não cabe a ele fazer o que está fazendo. Então eu estou avisando aqui, se continuar, irei representar. Parabéns ao prefeito, à Câmara, todos nós fizemos a nossa parte. Só que agora não posso ir lá também. Macalé lá, o Zé Américo, enfim, quem quer que seja. Agora tem que ser feito por técnicos. Inclusive, atendendo uma sugestão minha, o prefeito formou uma comissão para acompanhar esse caso. Então agora o prefeito, parabéns, prefeito, parabéns, bate palma pro prefeito, agora vamos inaugurar lá, quando tiver que inaugurar, faça sua campanha política lá para ele, para os deputados dele, ou quem quer que seja. Mas agora não cabe o prefeito ficar recebendo as pessoas para isso. Se ele é tão bonzinho assim, passa a receber as pessoas que estão na fila para fazer cirurgia, para fazer exames de laboratório, ultrassonografia. Por que ele não recebe essas pessoas? Porque vai falar, não, os caras não vão gostar, né? Então está errado, não está certo o prefeito receber as pessoas que estão se inscrevendo no plano de moradias popular. Não é missão do prefeito, é missão de técnicos. Não cabe ao prefeito fazer isto. A lei proíbe. Então estou avisando antes de qualquer coisa. Para uso da palavra na tribuna, o vereador Valdir, com os assuntos indicação, projeto de lei 92 de 2013 e saúde. Senhor presidente, senhores secretários, novos vereadores, senhores e senhoras presentes, você que nos acompanha através da internet, para não ser repetitivo, eu me escrevi o assunto indicação e acabei de lê-la ainda há pouco, mas reforçando, é preciso resolver o problema o quanto antes. Qual o problema? O problema existente com esgoto no pontilhão, nas proximidades do pontilhão da FEPASA. Esse problema está se arrastando e já disse no próprio documento que vereadores fizeram esse pedido no passado
e as pessoas que passam por ali já têm, sente aquele mau cheiro exalado também. Imagine os moradores daquela região e também os problemas que pode ocasionar no próprio Ribeirão Gouveia. Um outro assunto, na última sessão comentamos aqui na tribuna a resposta de uma indicação e naquela oportunidade dissemos que não concordava com aquela resposta. Tratava de matéria da saúde, especificamente sobre mamógrafo. E foi comentada também pelo nobre vereador Sucena, que veio à tribuna, e outros vereadores. Eu acho que é matéria de interesse de todos, com certeza. E também mostraram que não concordavam naquela oportunidade com a anulação da dotação. Mas o bom senso, felizmente, prevaleceu por parte do Executivo. Reuniões foram realizadas com o senhor prefeito, responsáveis da prefeitura, em conjunto com os vereadores dessa casa, o que culminou inclusive com a retirada do projeto para modificações. Inclusive as pequenas cirurgias serão mantidas, o que é muito importante, pois trata de saúde. Finalizando uma decisão acertada do Executivo. Quero aqui cumprimentar os pares dessa casa, todo o Legislativo pela luta, e com essa decisão com certeza ganha a nossa população, ganhamos todos nós. E a última matéria de hoje, senhor presidente e novos vereadores, o projeto de lei de número 092/2013, e eu não gosto muito de comentar o projeto antes dele vir para cá. É o que dispõe sobre o plano plurianual do município para o período 2014 a 2017, portanto os próximos 4 anos. Está em tramitação. E eu quero deixar aqui uma sugestão. Cheguei até a comentar com algum dos nobres vereadores, senhor presidente e nobres vereadores. É o seguinte: as emendas a serem apresentadas, elas, no nosso entendimento, se houver concordância dos senhores, para que elas viessem ser apresentadas de uma forma conjunta, visto que nós temos aqui na casa uma harmonia, seria, vamos falar assim, uma aprovação até, todos seriam autores, já viria para o plenário com maior facilidade, que seriam todas aprovadas. A execução também, o Executivo ia chegar lá e ia falar, vem com força, porque vem uma solicitação de todos os vereadores que compõem o Legislativo. Eu acho que se houver concordância, ainda que nós tenhamos audiência pública para essa matéria, mas se houver concordância por parte dos nobres vereadores, senhor presidente, poderíamos marcar reuniões, debatermos bastante essa matéria, que eu acho que é extremamente importante, e faríamos todas as matérias discutiríamos antes, faríamos em conjunto por todos os componentes dessa casa. Era isso que eu tinha e quero aqui agradecer a compreensão de todos. Senhor presidente. Concedo nobre a parte ao nobre vereador, professor Sucena. Só uma parte simples, e a respeito dessa colocação, eu queria parabenizar o nobre vereador Valdir, com a sua experiência nessa casa. A respeito, nós não tínhamos conhecimento, e a proposta dele realmente é muito interessante, para que nós, em conjunto, possamos analisar, no caso agora, esse plano plurianual. Então, da minha parte, tranquilamente, já tinha conversado com você, acho que realmente é o melhor caminho, acredito que também os demais vereadores poderão fazer parte desse grupo. Muito obrigado. Agradeço as colocações do nobre vereador, professor Sucena. Era isso. Para uso da palavra na tribuna, o vereador Bruno César, com os assuntos posto de saúde e projeto de lei 087/2013. Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente, a todos os presentes hoje na nossa Casa de Lei, aqueles que nos assistem pela internet. Primeiramente, eu queria pedir para o presidente novamente para colocar um banquinho aqui para mim, para ficar um pouco mais alto. Toda vez me dá esse trabalho aqui no microfone. Bom, senhores, acho que mais ou menos, se não me falha a memória, 2 semanas atrás, nós aprovamos aqui nessa casa o projeto
para a realização da obra da UBS, que vai estar aí contemplando os bairros Jardim Modelo, Jardim Felicidade, Jardim das Américas, CDHU. Então foi uma conquista aí conjunta do Legislativo, bem como do Executivo. Então eu venho hoje a essa tribuna para dar uma notícia boa também, que após as 2 votações que fizemos nessa casa, uma parte do valor dessa solicitação, que a nobre vereadora Zeca Trevisan também participou, fazendo uma indicação, já está depositado na conta da Prefeitura, R$81 mil para início dessas obras. Então é uma conquista para a nossa cidade, para a saúde, para esses bairros, temos que ter cada vez mais prestígio, por serem pessoas que necessitam muito mais. Outro assunto que gostaria de retratar, o nobre vereador Valdir falou com suas belas palavras, que é sobre o que aconteceu aqui na semana passada, que nós tivemos o projeto de lei 87, que ele causou um certo desconforto a todos os vereadores. Posso com certeza dizer isso em nome de todo mundo, ficou aí um pouco desconfortável com a questão do corte, né, de algumas dotações orçamentárias que iriam ser feitas. Então, só mais uma vez para lembrar que depois do acontecido na segunda-feira, eu como líder de governo entrei em contato com o prefeito e solicitei ao mesmo que nós pudéssemos fazer uma reunião para estarmos colocando a par do que estava acontecendo, da nossa insatisfação com o caso, que foi prontamente atendido. Nós tivemos a reunião na sexta-feira pela manhã, lá no Centro Cultural, e à tarde, às 5 horas aqui nessa casa, junto também com o pessoal da Prefeitura, da área dos contadores da Prefeitura. Então já foi mais um resolvido, uma conquista para nós também dessa casa. Eu acho que todos nós podemos agradecer e dizer que nós conseguimos manter 250 mil da saúde, que é a questão do mamógrafo, tão querido, e também a questão das pequenas cirurgias. Então mais uma vez agradecer a todos os pares aqui. Acho que se continuarmos com essa harmonia, nós vamos conseguir com certeza muito mais coisas para a nossa cidade, muito mais sucesso dentro desse legislativo. E só para terminar, também gostaria de me colocar favorável à questão do nobre vereador Valdir, de fazermos as emendas juntos, porque com certeza o peso que chegará lá será muito maior. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Nada mais havendo a tratar na fase do expediente, passaremos para a ordem do dia. Existindo o quórum legal para a ordem do dia, eu solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei 091/2013, prevendo procedimentos com relação ao depósito de animais e aplicação de multas. Projeto de lei do Executivo número 91 de 2013, 29 de agosto de 2013, altera e acrescenta dispositivos à Lei Municipal número 853, de 4 de setembro de 1991, e alterações que dispõem sobre a apreensão de animais em vias e logradouros públicos e dá outras providências. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal de Brotas, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Por força da presente lei, os dispositivos abaixo enumerados da Lei Municipal número 853, de 4 de setembro de 91, e alterações que dispõem sobre a apreensão de animais em vias e logradouros públicos, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Os animais especificados no artigo anterior, apreendidos pela Prefeitura Municipal, serão recolhidos em próprio municipal. Parágrafo único. Por necessidade administrativa e operacional, os animais apreendidos poderão ser recolhidos em próprios de terceiros devidamente contratados pelo município. Artigo 3º. Os animais apreendidos somente serão liberados após o pagamento na Tesouraria Municipal de multa e de diária pela utilização do recinto mencionado no artigo 2º, ao proprietário ou seu procurador legalmente constituído. Inciso 1. A multa referida no caput deste artigo será no valor de 5 unidades fiscais do Estado de São Paulo, o FESP, por animal. 2. A diária especificada no caput deste artigo, incluindo despesa de alimentação e manejo, laudos e cuidados veterinários, medicamentos, será fixada por decreto do Executivo. 3. Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro.
Artigo 2º. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei ocorrerão por conta da seguinte dotação consignada no orçamento vigente: R$20.000, outros serviços terceiros, pessoa jurídica. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Brotas, Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal. Coloco em discussão. Presidente, Pois não? queria justificar meu voto a respeito desse projeto enviado pelo Poder Executivo, que realmente era mais do que necessário, porque na nossa cidade pequena, uma cidade turística, impressionante como nós encontramos animais pelas ruas, em bairros residenciais. E eu posso comprovar isso que mesmo lá no bairro, onde eu resido, no bairro Santa Cecília, por diversas vezes animais pastando, soltos ali no bairro. E havia realmente necessidade de normatizar isso, inclusive com multa, porque eu acho que a única forma realmente, porque eu cheguei a conversar com o proprietário, e ele achou que era natural os animais estarem soltos pelas ruas. Além do problema da cidade, problema também de acidente com o carro poderia acontecer. Então veio em boa hora realmente esse projeto do Executivo e tem meu voto favorável. Coloco em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei 091/2013 por 10 votos favoráveis. Com relação ao projeto 086, nós vamos agora votar em segunda votação. Eu solicito aos senhores a dispensa da leitura do projeto. Os senhores concordam com a dispensa? Sim? O projeto 86, só para lembrar aos senhores, é a abertura de créditos no valor de R$750 mil para manutenção do transporte de alunos. Eu coloco o projeto em discussão. Coloco em segunda votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei 086/2013 por 10 votos favoráveis. Eu solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento 040/2013, de autoria do vereador Carlos Alberto Frederici. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, requerimento número 40 de 2013. Carlos Alberto Frederici, vereador da Câmara Municipal de Brotas, na conformidade das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno da Câmara Municipal e pela lei orgânica do município de Brotas, requer à mesa, ouvido o soberano plenário na forma regimental, que seja oficiado o chefe do Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. Por que até a presente data não foi executada a campanha de vacinação antirrábica em nosso município? Existe alguma previsão para esse ano? 3. Em caso positivo, qual a data? Justificativa. Tais informações são importantes e devem ser esclarecidas, visto que se trata de uma questão de saúde pública, ainda aliada ao fato da cobrança diária dos municípios nesse sentido. Complementando o assunto em tela, Brotas possui uma política de castração e de acolhimento de animais, e a vacinação é ação essencial para sua complementação. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 11 de setembro de 2013. Carlos Alberto Frederici, vereador. Coloco em discussão. Coloco em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em única votação o requerimento de número 040/2013 por 10 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que verifique se há inscritos para uso da palavra na tribuna nesta fase, de acordo com o artigo 121 do Regimento Interno. Para uso da palavra na tribuna, o vereador Bruno César, com assunto agradecimento. Senhor presidente, se eu puder só quebrar o protocolo, se o senhor me permitir logicamente, ao invés de eu ir até a tribuna, é uma coisa rápida, que na semana passada passou um pouco rápido e eu não tive momento. Na semana passada foi votado, em única votação, um projeto de lei de minha autoria, e eu não usei a tribuna no final para agradecer os nobres pares pela aprovação desse projeto. Então eu gostaria simplesmente de utilizar a palavra agora para agradecer a todos os pares dessa casa que ajudaram na aprovação desse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais vereadores inscritos e nada mais havendo a tratar,
Declaro encerrada a 29ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Brotas, lembrando a todos que a próxima sessão ordinária desta Casa de Leis será em 23 de setembro, às 19 horas. Obrigado pela presença e uma boa noite a todos.